Imagina só ter o caso perfeito em mãos. As provas documentais são tipo irrefutáveis. As testemunhas confirmam absolutamente todos os detalhes da história. Uhum, o sonho de qualquer advogado. Exato. A vitória parece totalmente garantida. Mas, na hora da decisão final, o caso simplesmente afunda. Ou então gera uma multa gigantesca, e não é porque a tese jurídica estava errada, mas porque o advogado decidiu usar um único adjetivo altamente ofensivo num PDF perdido no meio de 300 páginas. Nossa, isso dói só de ouvir. Pois é. E hoje a gente vai olhar exatamente para essa linha invisível, sabe? Aquela fronteira onde lutar de forma agressiva pelos direitos no tribunal de repente se transforma numa autossabotagem processual. E esse é um cenário que revela muito como o campo de batalha do direito é um terreno, assim, extremamente escorregadio. Porque um processo judicial é, por sua própria natureza, um ambiente desenhado pela sociedade para abrigar o conflito. Ninguém vai para o tribunal passear. Com certeza. Quando a gente tem dinheiro, liberdade ou reputação na mesa, a linguagem muitas vezes é a primeira coisa que ameaça sair do controle. A arquitetura de um tribunal, né, a toga, os ritos, pode até parecer fria e controlada, mas o que acontece ali dentro, na prática, é de uma pressão humana intensa. E como é que a justiça impede que um embate super técnico vire literalmente uma briga de bar? É exatamente isso que a gente vai investigar no nosso mergulho profundo de hoje. Um tema fascinante. Muito. A gente juntou aqui materiais técnicos fantásticos para basear essa discussão. Temos as anotações super detalhadas do professor Arthur Vieira e também trechos diretos de comentários ao Código de Processo Civil de autoridades pesadíssimas, tipo Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Mitidiero e Nelson Neri. Nomes de peso, sem dúvida. Sim. E a nossa missão aqui é desvendar a mecânica de como o sistema tenta forçar na marra o respeito. O que é curioso, porque a lei garante que um advogado lute de forma feroz pelo cliente, né? Mas como ele faz isso sem cruzar a linha do insulto pessoal? E pior, o que acontece quando até o juiz perde a linha? Vamos desvendar isso. O detalhe vital que essas nossas fontes trazem logo de cara é que a lei, ela não é ingênua, sabe? Exato. O legislador reconhece essa, digamos, beligerância e passionalidade naturais de um processo. Ninguém espera que as partes oponentes sejam amigas, que tomem café juntas. A justiça não exige carinho, né? Nem um pouco. A exigência do sistema não é a cordialidade no sentido de simpatia, mas sim que a energia destrutiva daquele conflito fique restrita ao campo das ideias, aos argumentos e às provas. E a grande âncora para tentar segurar esses ânimos está lá no artigo 78 do Código de Processo Civil, o nosso CPC de 2015. O famoso guardião do decoro. Ele mesmo. Esse artigo proíbe de forma expressa o uso de expressões ofensivas nos escritos do processo. Lendo isso, a primeira imagem que me vem à cabeça é a do advogado estressado, digitando com raiva de madrugada, perdendo totalmente a linha. É o clichê, né? Mas a regra não mira só na defesa. E isso é o que mais me chamou a atenção nas fontes. A regra abrange promotores, testemunhas, peritos e, surpreendentemente, os próprios juízes e desembargadores. Isso mesmo. A lei nivelou todo mundo. Pensa numa partida de futebol. A gente está acostumado a ver o jogador levando cartão vermelho, se xingar em campo, certo? Mas aqui no processo judicial, é como se o árbitro, o bandeirinha e a equipe inteira do VAR também pudessem ser expulsos se começassem a ofender alguém. A autoridade do juiz, por maior que seja, não dá o direito de humilhar ninguém nas decisões. Essa analogia do futebol é perfeita para visualizar a situação. E o que é fascinante aqui, e as fontes deixam isso muito claro, é que no judiciário as consequências vão ainda mais longe que um cartão vermelho. O buraco é mais embaixo. Muito mais. Se um juiz perder o controle e colocar uma ofensa pessoal no meio de uma sentença, a pessoa atacada pode levar esse magistrado para responder em outra esfera, num processo paralelo por danos morais, por exemplo. Caramba! Pois é. As fontes, especialmente os comentários do Nelson Neri, explicam que a lei criou um dever de urbanidade que é totalmente horizontal. Não interessa se a autoridade está vestindo uma toga caríssima ou se é um assistente técnico. O respeito é via de mão dupla. Todo mundo jogando com as mesmas regras de conduta. Exatamente.
E é depois de entender essa dinâmica horizontal que a gente percebe por que os juristas adoram usar aquele termo técnico universalidade subjetiva. Que é um nome muito chique para dizer uma coisa bem simples, né? Sim, é só um jeito rebuscado de falar que absolutamente ninguém tem passe livre para o insulto. Ninguém escapa. Bom, isso faz todo sentido na teoria. Mas vamos olhar para a prática, porque foi aí que eu comecei a bater cabeça com o texto. O código diz que se houver ofensa escrita, o juiz deve mandar, e eu cito a palavra usada, riscar as expressões dos autos. Primeiro do artigo. Mas assim, lendo os comentários do Marinoni, eu fiquei imaginando aquele fórum super antigo, aquelas pilhas de papel amarradas com barbante e um servidor passando corretivo líquido, liquid paper, ou então riscando com força com uma caneta preta em cima da ofensa. Aquele cenário bem analógico, né? Total. Só que hoje, a esmagadora maioria dos processos no Brasil é eletrônica. Como é que se risca um arquivo PDF que já está no sistema digital? O juiz simplesmente aperta a tecla delete e finge que nada aconteceu. Essa é uma dúvida muito comum. A tecnologia mudou o método, né, mas não mudou o princípio da lei. As anotações do professor Arthur Vieira detalham super bem essa transição para o mundo digital. A justiça, na verdade, não apaga o documento inteiro para não quebrar a cadeia de registros do processo. Ah, entendi. Seria perigoso apagar tudo. Sim, daria muita margem para confusão. Então, nos sistemas modernos, tipo o PJE ou o ISAGE, a ordem de riscar se traduz em ferramentas de moderação visual. Como assim moderação visual? O servidor do tribunal aplica literalmente uma tarja preta eletrônica em cima da palavra, uma tarja que é irreversível para o público externo. Ou então, em casos mais extremos onde o parágrafo inteiro é um ataque gratuito, o juiz decreta um sigilo pontual daquela manifestação. Uma censura cirúrgica ali só para tirar o xingamento. Exato. O objetivo é extirpar a mácula dos registros públicos para não ficar eternizado no sistema. Uma verdadeira borracha digital. Mas espera, isso é no papel ou no PDF? E quando o sangue ferve presencialmente? Ah, no debate oral a dinâmica muda um pouco. Pois é, e se um advogado ou um promotor começa a disparar ofensas no meio de uma audiência ou numa sustentação oral num tribunal, não tem como colocar uma tarja preta no som que já saiu da boca da pessoa. O juiz simplesmente manda calar a boca na hora. Então, existe uma gradação rígida que o magistrado precisa seguir. Lembra do poder de polícia? Ele existe no tribunal. Mas o juiz não pode simplesmente cortar o microfone de primeira. Tem um protocolo antes. Tem. Ele tem o dever de advertir formalmente o advogado ou o promotor que está se excedendo. É um aviso claro do tipo, contenha-se. E se a pessoa ignorar e continuar xingando? Aí sim, depois de um novo excesso, a palavra é sumariamente cassada. Cortam o som, interrompem a fala e um detalhe crucial, tudo isso, desde a primeira advertência até a cassação da palavra, vai para o papel. Fica tudo registrado na ata da audiência, para não ter dúvida do que aconteceu. Bom, pensando em toda essa faxina, seja no PDF ou na ata da audiência, eu notei um problema lógico enquanto li as fontes. Um problema gigantesco, na verdade. Qual seria? Pensa comigo. Se eu fui ofendida no processo e o juiz, para manter a civilidade, vai lá e bota uma tarja preta eletrônica na ofensa ou oculta o parágrafo, eu acabei de perder a cena do crime. É uma ótima observação. O corpo do delito sumiu. Exatamente. Se a ofensa sumiu do sistema, como eu provo para o resto do mundo que fui xingada? Porque se eu quiser processar o agressor por danos morais num outro processo lá na frente, o novo juiz vai olhar e dizer, não tem ofensa nenhuma aqui, só tem uma tarja preta. O que deixa a vítima numa sinuca de bico. Sim. A minha primeira reação, e acho que é de muita gente, seria tirar um monte de print da tela antes do juiz mandar apagar. E o print seria um impulso natural. Mas juridicamente falando, o print é uma prova muito frágil. Ele é fácil de ser contestado como manipulação ou montagem. Mas a lei brasileira foi brilhante e antecipou esse problema logístico. E como eles resolveram isso? Está no parágrafo 2º do mesmo artigo 78. Antes da tal da borracha digital entrar em ação, a parte que foi ofendida tem o direito garantido de exigir uma certidão de inteiro teor. É literalmente pedir um recibo oficial do insulto. É a melhor definição. É o próprio judiciário carimbando e certificando para você, olha, sim,
No dia tal, o sujeito X escreveu exatamente essas palavras ofensivas dentro do processo. Genial! E por que isso é tão útil na prática? Porque essa certidão serve como uma prova pré-constituída e irrefutável. Ela ganha vida fora do processo. Se quem te xingou foi um advogado, você pega esse recibo e entra com uma representação disciplinar na OAB. E se for o juiz que o ofendeu? Você usa a certidão para denunciar o juiz no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e se for um promotor, no CNMP. Além, claro, de embasar queixas-crimes na área penal ou ações de danos morais na área civil. É uma ferramenta muito poderosa para quem está acompanhando a gente entender, especialmente para quem precisa se defender de abusos do próprio sistema judiciário. Sem dúvida. Garante que o direito de exigir reparação sobreviva a essa limpeza estética dos autos, né? Mas isso me leva a um grande conflito que as nossas fontes mencionam, e que é de quebrar a cabeça. Imagino que você está falando do choque com a imunidade profissional. Precisamente. Porque a gente tem, de um lado, o Código de Processo Civil mandando apagar xingamento. Mas, do outro lado, a própria Constituição Federal, lá no artigo 133, e o Estatuto da OAB, dizem que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. É o grande escudo do advogado. Um escudo e tanto. Então, como é que a lei processual pode chegar e mandar o juiz calar ou apagar o que um profissional blindado pela Constituição acabou de escrever? Esse é um dos debates mais intensos nos tribunais. Mas o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que o Marinoni traz de forma muito didática, esclarece isso. A imunidade profissional é uma garantia democrática vital, mas ela não é absoluta. Tem limites. E como tem? Nas palavras literais da jurisprudência, a imunidade não constitui um Bill of Indemnity, ou seja, não é uma carta de indenidade ou um passe livre e restrito para cometer excessos. Certo, mas na prática, onde é que fica essa fronteira? Porque o Nelson Neri traz uma distinção muito boa do Código Penal para explicar isso, não traz? Traz, e é a distinção mais importante para a gente entender o que o advogado pode ou não falar. A imunidade da OAB cobre crimes menores contra a honra, tipo a injúria e a difamação. Mas tem um detalhe, só cobre se esses ataques estiverem diretamente relacionados à discussão técnica da causa. E o que não cobre de jeito nenhum? A imunidade nunca cobre a calúnia, que é o ato de acusar alguém falsamente de ter cometido um crime. Para ficar bem claro para quem está escutando a gente, vamos pensar em exemplos. Dizer no calor de uma petição que a manobra do advogado rival é um desastre jurídico e uma verdadeira aberração. Isso é protegido. Isso é uma crítica ácida, duríssima, mas está 100% protegida. É um ataque ao argumento, à técnica. É o jogo duro do processo. Mas e se o advogado escrever? O advogado rival é um corrupto, cobrou propina e é um imbecil. Aí o jogo virou um ultraje gratuito e pessoal. O ataque saiu da tese e foi para o CPF do sujeito. O primeiro exemplo fica nos autos, tá blindado. Esse segundo exemplo de acusar de corrupção sem prova, a calúnia, o juiz manda arriscar na hora e o advogado ainda responde por isso. E é incrível como as coisas chegam no limite do absurdo. O Nelson Neri traz uma casuística, uns exemplos reais que chegaram nos tribunais que são fascinantes. Tem situações que parecem até comédia de erros, né? Tem uma que é o paradoxo do requerimento. Acompanha só o drama do negócio. Imagina que uma parte foi ofendida num processo. Aí ela precisa entrar com um pedido para o juiz mandar riscar essas ofensas. Certo, um pedido padrão. Só que, para o juiz saber o que é o para riscar, a vítima precisa, por uma questão de lógica, repetir as palavras ofensivas dentro do próprio pedido dela. Ela tem que citar o xingamento. O que faz total sentido, senão o juiz não acha a ofensa. Zarra. Eles diziam para os advogados das vítimas, olha, você acabou de repetir a ofensa na sua petição. Então não adianta eu apagar do rival, a palavra vai continuar existindo nos autos através do seu próprio texto. É o sistema punindo a vítima por pedir ajuda. Exato. Foi preciso o STJ intervir para botar ordem na casa. O STJ disse que isso não faz o menor sentido. O correto é o juiz mandar riscar as expressões injuriosas, tanto da peça original do agressor, quanto do requerimento da vítima. Limpa tudo. Faz a faxina completa na origem e no pedido. É muito mais coerente.
Outra situação curiosa que aparece nas fontes é a destruição mútua. Ah, essa eu acho ótima. O que acontece quando os dois lados perdem as estribeiras? Sabe aquela ofensa recíproca? O autor xinga o réu na petição inicial, aí o réu fica furioso e devolve o xingamento na contestação. Vira um tiroteio verbal de ambos os lados. O juiz tenta descobrir quem começou, igual a professora no recreio. Pior que não. As regras são frias. O juiz simplesmente apaga as ofensas de ambas as partes. E se os dois pedirem aquela certidão de inteiro teor, o cartório emite certidões cruzadas. Cada um sai com um recibo do próprio insulto que sofreu. Nossa, e quando eles vão para a esfera civil pedir danos morais um contra o outro usando essas certidões, o que rola? Aí é que entra a ironia. Na esfera civil, é muito provável que o juiz aplique o que chamam de compensação de culpas. Se um ofendeu e o outro devolveu na mesma moeda dentro do processo, a justiça entende que eles estão quites. Ninguém indeniza ninguém. Eles só gastaram dinheiro, tempo e passaram vergonha nos registros públicos. Resumindo, ninguém ganha nada com a baixaria processual. Nada além de dor de cabeça. Mas sabe de um detalhe muito contraintuitivo que o Neri comenta? Qual? Tem uma situação específica onde você pode atacar o juiz duramente e a imunidade te protege. Sério? Como assim atacar o juiz e sair ileso? É o que acontece na exceção de suspeição. Imagina que uma parte entra com um incidente dizendo que o juiz daquele caso é parcial ou que ele é amigo de uma das partes e tem interesse em favorecer alguém. Bom, isso é uma acusação gravíssima. Ofende direto a honra do juiz. Sim, é duríssimo. E aí a pessoa se pergunta por que o juiz não pode simplesmente mandar tarjar essas falas como ofensivas. E por que não pode? Porque, nesse cenário específico, a dinâmica do processo muda. Naquele incidente de suspeição, o juiz deixa de ser a autoridade inquestionável e passa a atuar quase como se fosse uma parte do processo. O comportamento dele é o que está sendo julgado. Ah, entendi. A ofensa, ou melhor, a denúncia de parcialidade, é o próprio núcleo central do direito de defesa daquela pessoa. Se o juiz pudesse calar a acusação só por achá-la dura demais, o sistema desabava. A pessoa nunca conseguiria provar que o juiz é suspeito. Faz todo sentido. A imunidade cobre a ofensa porque a crítica contundente é a própria razão de existir do pedido. É fascinante como o direito é cheio dessas engrenagens de contrapeso. Totalmente desenhado para evitar abusos de todos os lados. Então, se a gente tentar fazer um balanço de todas essas anotações do professor Vieira e dos outros especialistas, qual é o grande aprendizado? O processo não exige que as pessoas sejam amigas. Ninguém precisa se gostar ali dentro. Mas ele exige a civilidade. Sim. A civilidade é a própria arquitetura que mantém a justiça de pé. Significa que ser contundente e firme na defesa de um direito não precisa de grosseria para ser eficaz, né? Exato. Uma tese brilhante desmonta o oponente muito melhor que um xingamento. Com certeza. Mas, refletindo sobre tudo isso, a gente conversou muito sobre humanos ofendendo humanos. E tem um ponto provocativo que não está lá nas fontes clássicas do CPC, mas que eu acho impossível ignorar no mundo de hoje. E lá vem. O que seria? A gente está vendo a ascensão meteórica da inteligência artificial escrevendo peças jurídicas, certo? Ah, sim, uma revolução completa nos escritórios de advocacia. Então, imagina só como o sistema de justiça vai lidar com as ofensas processuais daqui para frente. Imagina que um advogado manda uma IA redigir uma contestação bem agressiva e a máquina, que não tem filtro social humano, acaba utilizando uma expressão limítrofe, algo sutilmente passivo-agressivo ou veladamente ofensivo que foi gerado por um algoritmo que estava mal ajustado. Era um cenário super provável. A IA, às vezes, alucina feio no tom da resposta. Pois é. E aí, quando o juiz perceber, mandar arriscar e a parte contrária for lá pedir a certidão para processar por danos morais, de quem vai ser a culpa? De quem é, como diz o jargão jurídico, o animus inuriandi, a verdadeira intenção de ofender? Que pergunta excelente. É da máquina que escolheu o adjetivo ou do advogado que estava com pressa, não revisou o prompt direito e assinou embaixo? Nossa, isso daria um debate inteiro só sobre isso. Fica aí uma reflexão enorme para o futuro da urbanidade digital. Porque, no fim das contas, a IA não tem registro na OAB para ser suspensa, né? A conta vai chegar no colo do advogado, que vai ter que responder pelo que a máquina escreveu. É o risco da automação do conflito. Exatamente.
A responsabilidade no fim é humana, por mais que a tecnologia tente facilitar. Mas fica aí o pensamento provocativo para quem está acompanhando a gente refletir sobre o futuro dos tribunais. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Foi um papo excelente e cheio de nuances. Muito. Quero deixar um convite contínuo para todo mundo continuar alimentando a curiosidade e o pensamento crítico. Muito obrigada e até a próxima.